Sabe quando a gente olha para certas pessoas e pensa, nossa, como que elas conseguem ter sucesso tão fácil, mesmo sem serem assim os maiores gênios técnicos da área delas? Pois é. Em 1936, um cara chamado Dale Carnegie começou a investigar o que ele chamava de engenharia humana. E o que ele descobriu pode de verdade mudar o jeito que a gente enxerga a nossa carreira e nossas relações. Bora mergulhar nisso? A pesquisa dele chegou num número, assim, impressionante. Ele descobriu que uma porcentagem gigantesca do sucesso, tanto financeiro quanto pessoal, não vinha do conhecimento técnico, vinha de outra coisa. E esse número, que pode ser a chave para muita coisa, é 85%. E esse gráfico aqui mostra tudo, né? Olha só 15% do sucesso vem do conhecimento técnico. Os outros 85%, a fatia gigante, vem da habilidade de lidar com pessoas, de liderar. Pensa bem, no mundo onde todo mundo quer falar e quase ninguém quer ouvir, dominar isso é uma vantagem competitiva enorme. Mas isso aqui não é sobre truque, não é sobre manipulação, tá? O nome certo para isso é altruísmo estratégico. A ideia central é que o verdadeiro crescimento pessoal vem de aprender a valorizar os outros de forma genuína. É uma mudança de chave na nossa cabeça, sabe? E super poderosa, ainda mais nesse mundo digital barulhento de hoje. Ok, vamos começar com o primeiro bloco de princípios. A base de tudo. Porque antes de pensar em atrair as pessoas, a gente precisa parar de afastar elas. E isso começa com algumas atitudes bem básicas que muitas vezes a gente precisa evitar. E a primeira regra, essa pode ser um choque de realidade para muita gente. Não critique, não condene e não reclame. Por quê? Simples. Porque criticar não adianta nada. Só coloca outra pessoa na defensiva, fere o orgulho dela e, no final das contas, não leva a lugar nenhum. E essa analogia do Carnegie aqui é simplesmente genial. A crítica sempre volta para quem mandou. Tentar mudar alguém usando humilhação ou crítica é um erro clássico que, no fim, só prejudica quem ele está criticando. É um tiro que sai pela culatra. Então, qual que é a alternativa? Elogio, honesto e sincero. Todo mundo, sem exceção, tem uma necessidade profunda de se sentir importante, de se sentir apreciado. Mas aqui tem uma diferença crucial, viu? Bajulação é uma coisa, é interesseira, é mecânica, falsa. Um elogio genuíno? Não. Ele vem do coração. Ele reconhece o valor real no que a outra pessoa fez. Beleza, já entendemos o que não fazer. Agora vamos para a parte proativa, a parte legal. Vamos ver agora como a gente se torna um verdadeiro imã de pessoas, construindo conexões que são de verdade. Essa citação do Carnegie, ela resume tudo. O segredo para fazer as pessoas gostarem da gente é simples, mas pouquíssima gente pratica. Se interesse genuinamente pela outra pessoa. É uma inversão total do nosso instinto, né? Que é sempre querer ser o centro das atenções. E aqui vai uma dica de ouro que começa com a escuta. O som mais doce que qualquer pessoa pode ouvir é o próprio nome. Lembre-se e use o nome das pessoas. Isso mostra de uma forma muito simples que elas são importantes para quem está ouvindo. E para quem busca disciplina intelectual, como estudantes ou escritores, esses princípios todos se traduzem em escutativa. Sabe quando alguém está falando e a nossa cabeça já está lá na frente formulando o que a gente vai responder? O desafio é justamente parar com isso. É ouvir para entender e não só para responder. Ok, agora a gente sobe de nível. Como é que a gente convence as pessoas a pensarem como a gente, mas sem criar briga, sem criar ressentimento? Essa é a arte da persuasão sem conflito. Vamos parar para pensar um pouquinho. Quando a gente está numa discussão daquelas bem acalorada, qual é a única forma de sair ganhando de verdade? Pensa bem, porque a resposta vai totalmente contra o que a gente imagina. É isso aí. A única maneira de ganhar uma discussão é evitando ela. Sabe por quê? Porque mesmo que alguém prove um ponto, ganhe no argumento, na verdade, perdeu. Feriu o orgulho da outra pessoa e criou um ressentimento que, olha, pode durar muito tempo. Então, o ponto-chave é como discordar de um jeito produtivo. Primeiro, ache um ponto em comum. Use o método socrático. Faça perguntas que levem a um sim. Segundo, nunca jamais diga de cara, você está errado. E o mais importante, se o erro for seu, admita, rápido e com vontade. Isso desmonta qualquer defesa. E agora, vamos para o último conjunto de princípios. O foco aqui é em como inspirar a mudança nos outros. Isso é sobre liderança na prática, sobre como ser um agente de mudança positivo na vida das pessoas. Ninguém gosta de receber ordens. A gente cria uma resistência na hora, né? A abordagem de um líder de verdade é outra.
Em vez de dar ordens, faça perguntas. Isso estimula a criatividade e faz a pessoa sentir que a ideia também é dela. Isso cria um senso de dono, de comprometimento. E essa aqui é uma tática psicológica fascinante. Se você quer que alguém melhore em algum ponto, comece a agir como se essa característica já fosse um dos pontos fortes da pessoa. Dê a ela uma boa reputação para zelar, e ela vai se esforçar muito para honrar essa visão que você projetou nela. Bom, e como é que a gente transforma todo esse conhecimento em prática? Porque o grande objetivo, como o próprio Carnegie dizia, não é só aprender. O verdadeiro objetivo da educação é a ação. E é fundamental reforçar este ponto mais uma vez. Nada disso aqui é sobre manipular pessoas. É sobre adotar um novo jeito de viver, uma filosofia baseada em empatia, em humildade e, principalmente, no interesse genuíno pelo próximo. O Carnegie usava uma metáfora ótima. Ele dizia: sempre comece com uma gota de mel em vez de vinagre. Ou seja, comece com algo positivo. Então, o desafio que fica é: qual vai ser sua primeira gota de mel? E pode ser uma coisa pequena, mas com um poder enorme. Um elogio sincero para um colega. Ouvir alguém numa conversa sem ficar planejando a resposta. Ou, quem sabe, simplesmente admitir aquele erro que estava engasgado. A mudança sempre começa com um único passo. Chegamos ao final desta análise. A pergunta que realmente importa não é o que foi aprendido, mas o que será feito a partir daqui. Quando a gente se interessa de verdade pelos outros, a gente descobre poderes em nós que nem sabíamos que existiam. Então, fica a pergunta no ar. Qual desses princípios vai ser o primeiro a ser testado?